Ver não é apenas perceber o objeto, mas fundamentalmente interpretá-lo. O universo da percepção é um feixe de interpretação. A dialética entre perceber e interpretar é que potencializa o pensamento, a linguagem, a criatividade e a inteligência humana, lançando-nos na direção do conhecimento e permitindo-nos permanecer no conhecido como forma de iluminação daquilo que antes não podia ser visto. Conhecemos somente o que trazemos à luz, e é somente isso que possibilita criar e recriar o mundo, a natureza e nós próprios. Por conseguinte, apesar de todo o avanço do conhecimento humano, ainda há um universo a ser trazido à luz do olhar para que possamos compreender. Esse movimento da percepção à compreensão exige o movimento do objeto ao pensamento, com o entendimento de que o objeto atinge o pensamento à mesma medida que o pensamento condiciona a leitura do objeto. Enquanto o objeto pode ser tido como uma coisa mesma, o pensamento sobre o objeto torna-o virtual na ideia, podendo multiplicá-lo. No conceito que se faz dele pela interpretação, esse movimento de virtualização do objeto cria uma distância metódica entre a realidade e o pensamento. Assim, pensar é por a distância. Pensar não é experimentar, mas construir conceitos. O movimento da percepção do objeto à sua compreensão é mediado pelo conceito, que representa a imagem do que vemos e do que as coisas são em si mesmas e em nós. Objetos sujeitos são partes constitutivas de um mesmo mundo, onde um lê pelo olhar aquilo que o outro é, segundo o seu modo de compreender à medida que compreende a si mesmo. Quando o sujeito procura ler o objeto por meio de seu olhar, está desabitando o mundo para poder aprofundar o conhecimento de sua forma e do modo de habitar as coisas. Assim, tanto habitamos o mundo, quanto ele nos habita, nos impulsiona e nos condiciona a determinado modo de ser. De certo modo, pensamento e mundo não são coisas próximas, são a mesma realidade. O pensamento fala com a linguagem do olhar, segundo Marilena Chauí. O que vemos é o mundo que somos e o que criamos. O que vemos é o mundo que somos e o que criamos faz parte daquilo que estamos sendo no mundo. Nosso olhar é condicionado pelo mundo à mesma medida que, ao olharmos-lo atentamente, condicionamos o nosso modo de ser. Sendo assim, o olhar é ao mesmo tempo sair de si e trazer o mundo para dentro de si, segundo a Marilena Chauí. A visão depende das coisas e nasce lá fora, no grande teatro do mundo. Ver é olhar para tomar conhecimento, para ter conhecimento. Essa relação entre ver e conhecer, caracterizada por um olhar que se tornou cognoscitivo e não apenas espectador desatento, traduz-se em ver, observar, examinar, fazer ver, instruir, instruir-se, informar, informar-se, conhecer, saber. O olhar que quer ver, quer saber e pensar. A necessidade desse ver constitui um desejo que vai formando o que somos. Esse desejo de conhecer impulsiona o nosso ser, no dizer de Aristóteles, por natureza todos os homens desejam conhecer. Prova disso é o prazer causado pelas sensações, pois mesmo fora de toda utilidade, nos agradam por si mesmas e acima de todas as sensações visuais, com efeito não só para agir, mas ainda quando não nos propomos a nenhuma ação, preferimos a vista a todo o resto. A causa disto é que a vista é, de todos os nossos sentidos, aquele que nos faz adquirir mais conhecimentos e o que nos faz descobrir mais diferenças. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.